Antes de começar esse vídeo, um disclaimer. Se você tem menos de 18 anos ou é mais sensível a alguns tópicos, é mais impressionável, não vou mostrar nada desse vídeo, né? Não vou mostrar nada bizarro, assim, muito nojento, uma parada extremamente maluca, porque né, senão o próprio YouTube vai tirar o vídeo aqui do ar. Mas alguns relatos, eles vão ser um pouco pesados, então assim, se você for menor de 18 anos ou mais impressionável, eu recomendo que você veja outro vídeo do canal. Tem vários outros vídeos aí que eu falo só de filminhos, coisas bizarras, coisa boba. Normalmente eu não dou esse disclaimer porque eu falo apenas de filmes, mas aqui a gente vai falar de alguns casos um pouco reais, então um pouco não, né, totalmente reais. Então fica o aviso pra você assistir aí por sua conta em risco. Quando a gente fala, né, de diretores de cinema bizarros, talvez alguns nomes possam vir na sua cabeça. A gente tem o próprio Ruggero Deodato, que dirigiu o Holocausto Canibal, um dos filmes mais populares de horror aí, né, até citado junto ali com Bruxa de Blair, filmes que as pessoas achavam que realmente era verdade e que é parte da polêmica, né, do Deodato, é realmente o Holocausto Canibal. Conta desse filme, ele teve uma acusação de assassinato na carreira e de crueldade animal. A de assassinato, ela é bizarra, né, porque realmente eram só atores. Depois, né, ele teve que fazer uma declaração, falou, não, eram só atores, não tem nada demais. Porém, a crueldade com animais meio que ela existiu mesmo, essa é a parte paia. Ou talvez na sua cabeça venha o Aronofsky até, ou Lars von Trier. Lars von Trier, né, da trilogia da depressão, compõe filmes como Anticristo, que já é pra muita gente um dos filmes mais bizarros que existem. Ninfomaníaca, que muita gente conhece, né, porque tem sexo, ele é basicamente um relato de depressão também. O óbvio, Melancolia, protagonizado por Kristen Dunst, dirigido pelo Lars von Trier, é um filme que quase concorreu ao Oscar. Porque do nada, numa coletiva de imprensa para divulgação do filme, para, né, ver se ele consegue ser alavancado ali pro Oscar, Lars von Trier monarcou. I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi. You know, because my family was German, Hartmann, which also gave me some pleasure. So I'm kind of I understand Hitler. Eu sou mais louco que todos vocês. De um tempo já na internet a gente vê icebergs de filmes de terror, icebergs de filmes perturbadores. E existem nomes que são figurinhas carimbadas nesses icebergs, principalmente nas camadas mais abaixo e principalmente nos icebergs de filmes perturbadores. Esse nome é Lucifer Valentine. Sempre que você vê iceberg de filmes de terror, você pode ver o nome do Lucifer Valentine por ali. Ele é famoso pela trilogia Vomit Gore. E esses filmes, normalmente, né, nesses icebergs, eles estão ali embaixo da camada, mas não tão abaixo, né? Porque existem filmes que são muito piores, né? Porém, ele ficava nessas camadas um pouco mais acima, né, do abismo, porque nós achávamos que eram apenas filmes, que eram apenas atores. E como todo mundo sabe, o ator atua. Só que na verdade, Lucifer Valentine não é um diretor que dirige atores que atuam. Ele é um criminoso que dirige vítimas que são forçadas a fazer algumas coisas. Sempre nesses icebergs tem duas figurinhas carimbadas. Uma delas é o Lucifer Valentine e outra delas é o Marian Dora. Marian Dora, tanto quanto o Lucifer Valentine, não são os nomes dessas pessoas. Inclusive o Marian Dora, na vida dele de verdade, né, fora aí desse personagem maluco, ele é um psiquiatra renomado. Só que os filmes desses dois são tão bizarros, são tão perturbadores, que eles usam pseudônimos. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas assim, beleza, eles fazem os filmes bizarros, eles usam pseudônimos, porque os filmes deles são muito bizarros, mas o que que tem nesse filme deles? Então, eu acho meio doido esses filmes estarem, por exemplo, em icebergs de filmes de terror. Eu não sei, eles são filmes perturbadores, mas eu não acho que eles são filmes de terror, assim. Na verdade, né, o do Lucifer Valentine não é nem filme, né, mas a gente já vai chegar lá. Esses dois, eu gosto de usar os dois pra equiparar. É claro que, né, um deles é um criminoso e o outro deles é só um cara que faz um filme bizarro. Mas eu gosto de equiparar pra explicar mais ou menos o que que esses caras fazem. Lembra um tempo na internet que tinha um vídeo muito popular, que normalmente as pessoas se mandavam pra zoar, de duas garotas e um copo, sabe? O famoso, né, o Two Girls, One Cup, né, que é um vídeo maluco, envolve coisas extremamente nojentas, de vômito e, né,
E também muito a parte da violência, né? Eu acho que talvez esse seja o único motivo para esses filmes, tanto do Mariandora, tanto do Lucifer Valentine, serem considerados filmes de terror ali. Simplesmente pelo fato de que tem muito gore. Basicamente, esses filmes são pornô, Ator pornô. com gore e muita nojeira fetichista. Porém, enquanto o Mariandora ele tenta trazer um olhar niilista e tudo mais, os filmes do Valentine parecem literal um pesadelo maluco. Realmente, talvez seja essa a ideia, até porque na ideia do filme é pra você estar passando pelos pesadelos ali da personagem principal, porém ele leva realmente a um outro caminho, sabe? Tem ali um assassino que sempre vai atrás das mulheres e as violências são cometidas sempre com as mulheres e tudo isso, né, com found footage, com aspecto horroroso. O Valentine tentando brincar de ser o diretor mais foda do universo, fazendo só coisas extremamente ridículas. Realmente a diferença entre eles é que realmente o Lucifer Valentine tem mais coisas que são de verdade e que ele realmente manipulava e coagia pessoas a participarem dos filmes dele. Enquanto o Mariandora é só maluco, né? Ele tem também sua parte da culpa ali. Ele não é uma pessoa 100% de boa, até porque ele faz isso também, né? A parte do gore, a parte da nojeira, mas pelo menos ali são só atores fazendo um pornô fetichista, gore, esquisito. Enquanto, né, o Lucifer Valentine manipulava, embriagava e abusava dessas pessoas. E basicamente os filmes do Valentine são isso. Também não quero fazer, também limpar a barra do Mariandora. Ele é um cara bizarro também. Os filmes dele têm as mesmas coisas, mas pelo menos o Mariandora ele tenta contar uma história, tem uma narrativa, enquanto nos filmes do Valentine não tem narrativa. É basicamente essa mulher sonhando com essas coisas bizarras e essas coisas bizarras sendo mostradas pra gente, que são coisas fetichistas, nojentas e muito gore. O Valentine até faz umas paradas meio satanistas, né? Óbvio, é o nome do maluco. Basicamente, são filmes fetichistas. O próprio Valentine já relatou que os filmes dele são feitos para um público muito específico. Público que gosta desse tipo de coisa. Eu acho essa desculpa maravilhosa. Eu vou sempre usar ela. Quando alguém falar que meus vídeos são uma merda, eu falo, não é isso. É porque meus vídeos eles são feitos para um público muito específico. O que gosta desse tipo de coisa. Mas o próprio Valentine já realmente relatou que os filmes dele são feitos para essa galera fetichista. Os filmes do Mariandora também tem isso. E aí, por que eles são tão perturbadores? Porque é real. Até o próprio Two Girls One Cup, algumas pessoas relatam que aparentemente ele é um vídeo fake, né? Elas não estão exatamente fazendo aquilo. Não sei o quanto isso é importante, né? De todo jeito é nojento. Mas, nos filmes do Mariandora e nos filmes do Valentine, são reais. Essa parte da nojeira, ela é real. E além de tudo isso, esses filmes eles têm uma ambientação, toda uma parada, ele é feito com uma câmera horrorosa, que dá uma agonia, é um negócio que te deixa mal. Fora toda a nojeira, que já, né, nós pessoas normais, desculpa se eu ofender alguém, mas já ia incomodar, mas aí eles fazem de uma maneira que fica ainda mais bizarro. O Mariandora, por exemplo, tem um filme que se chama Melancholy der Engel, que é um épico de 3 horas. 3 horas dessas coisas maravilhosas aí na sua tela. Eu só queria passar rápido realmente pro tipo de filme que esses dois fazem. É claro que o Mariandora, ele tem uma pegada muito mais niilista, parada de que nada importa, então tem todas essas cenas que é meio pornô. Ator pornô também. Meio bizarro, meio fetichista, meio, né? Enquanto o Lucifer Valentine tem tudo isso, essa parada niilista e tudo mais, mas os filmes eles são um pouco mais diferentes porque eles relatam muito coisas de abuso de drogas e tudo mais e fica uma parada esquisita. É sempre um cara com uma mulher e é sempre umas cenas que, meu Deus do céu. Slaughtered Vomit Dolls. God damn it, that title is shitty, man. Just look at this title. Slaughtered Vomit Dolls. Wait, whoa. Okay, whoa. He puked into a mug, and then he drank it down. Já vou também deixar um outro disclaimer, que eu não assisti nenhum filme desses dois. Na verdade, vamos ser justos, né? Eu assisti um filme do Valentine, que é o Black Metal Vance, que ele não é igual à trilogia, né, o Vomit Gore, ele não é isso.
ele é uma outra parada, que também é perturbadora, também é bizarra, e a gente já vai chegar nesse filme também, mas eu nunca vi nada desses outros filmes do Lucifer Valentine. Mas eu já assisti pessoas falando sobre esses filmes, já vi pessoas reagindo a esses filmes, descrição desses filmes, e eu entendo mais ou menos do que eles se tratam. Mas assim, você precisa assistir o filme pra... Não vou assistir o filme, isso aqui é pra falar do cara. Tá? Eu entendi do que é os filmes, mas não vou assistir não. Do Mariandora, eu assisti um filme, é o Canibal. Já pelo nome, né, já dá pra saber que é maravilhoso. Mas eu só assisti sem saber ainda quem era Mariandora, quem era toda essa parada, porque ele conta uma história real, né, ele é baseado em histórias reais de um criminoso que conheceu o outro pela internet. Não é um criminoso, ele é um canibal. Um canibal é um criminoso? Acho que é, né? Canibalismo é crime. Enfim, foi. E aí eu fiquei curioso e me arrependi amargamente. Então não vá atrás desses filmes. Vai ver a galera falando sobre, reagindo. É melhor, não vai atrás dos filmes. Até meio antes de toda a polêmica do Lucifer Valentine, o Mariandora já era melhor diretor que o Lucifer Valentine. O que não significa porra nenhuma. Pelo menos o Mariandora contava uma história. Os filmes do Valentine, eles são basicamente um clipe de abuso de substância, de pessoas e de fetiche extremo. É isso, basicamente. Tudo isso da maneira mais alucinógena possível. Muita gente já discutia isso do Mariandora e do Lucifer Valentine. Não tá na mesma caixa, não tá no mesmo padrão, porque é muito diferente o que os dois fazem. Porém, nosso querido amigo Lucifer Valentine começou a ser meio investigado pela galera da internet. Descobriram o nome dele, que é Sean Fedorchuk, sei lá, é um cineasta, editor, artista de efeitos visuais e músico canadense. Foi descoberto pelo canal Reckless Ben e pelo Trilogy Media, que é um podcast amigo também do Reckless Ben. Vou deixar os vídeos originais aqui embaixo, até porque os dois vídeos são base aqui para esse vídeo que eu tô fazendo. Onde o Reckless Ben é um canal que ele já tem uma fama por ir atrás dessas coisas misteriosas e tentar desvendar elas. Não só desvendar, ir atrás de coisas extremamente controversas e tentar expor elas. Ele ficou muito famoso quando ele se infiltrou na cientologia. Ele já se infiltrou em alguns cultos também. Uma das séries mais recentes dele, ele estava expondo uma McKinney Manor, que é uma haunted house bizarra que basicamente o cara torturava as pessoas lá e ele tinha um contrato, fazia um contrato com as pessoas e aí ele podia torturar a pessoa como quisesse. No final foi descoberto que isso era meio mentira, isso é meio mentira, meio verdade. Ele torturou algumas pessoas, mas, né, a experiência da Haunted House não era igual ele prometia, enfim. Também vou deixar o vídeo aqui na descrição do McKinney Manor, se você quiser dar uma olhada. O vídeo é muito bom também, mas ele é dividido em vários episódios, então tem que ter uma paciência. E aí uma galera falou pro Ben que existia um diretor de filmes perturbadores que era parecido com a história do McKinney Manor, que tinha um contrato, que as pessoas eram torturadas, filmadas, e isso era vendido como um filme. Mas da onde essas coisas saíram? O que aconteceu? Os inícios das polêmicas envolvendo o nome do Lucifer Valentine começaram no Reddit. Algumas pessoas começaram a relatar algumas coisas estranhas envolvendo ex-atrizes que participaram dos filmes aí do Lucifer Valentine e vítimas que não eram exatamente atrizes, mas elas foram vítimas do Lucifer Valentine. Basicamente, as controvérsias envolvendo, que todo mundo estava comentando, seria as alegações de aliciamento de menores, manipulação de atores e atrizes vulneráveis e outras coisas que eu já chego lá. Não vão atropelar as coisas. Todas essas vítimas falando no Reddit, uma galera começou a ver que existiam ex-atrizes, entre aspas. Sempre que eu falar atrizes dos filmes do Lucifer Valentine, coloque umas aspas imaginárias, porque elas não são atrizes. Davam depoimentos de uma experiência muito bizarra com esse cara, e a galera começou a cruzar essas informações, e aí ficou um pouco evidente de que, na verdade, tudo aquilo documentado nos filmes do Lucifer Valentine não eram efeitos especiais, não era mentira. Não eram pessoas querendo participar realmente disso. Ele basicamente se aproveitava de mulheres vulneráveis, com dependência química severa, distúrbios alimentares reais, forçava elas a participar dessas coisas degradantes nos filmes desse cara. Então, basicamente, ele foi acusado de tudo isso, né? Tanto pelas atrizes, tanto pelas essas vítimas realmente do Reddit. E esse tipo de coisa começou a borbulhar ali de, pô, talvez esse cara não seja um dos melhores, né, ser humanos que existe. Porém, tanto o Mariandora, tanto o Lucifer Valentine tem muitos fãs. Principalmente o Lucifer Valentine,
porque os filmes dele furaram muito a bolha, mesmo que seja uma bolha pequena. Se você conhece filmes de terror, se você acompanha filmes de terror, sempre vai nesses filmes que talvez eles sejam um pouco mais perturbadores, seja um Centopeia Humana, seja um Miss Violence, seja um Quarto que Jack construiu, seja esses filmes que são filmes, mas que eles têm uma pegada perturbadora, que normalmente viralizam no TikTok, como Megan Smith. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do cara. E tem muitas fãs, exatamente, fãs mulheres. Depois de ouvir o que eu falei sobre as acusações e entender que esse cara tem muitas fãs garotas, menores, é extremamente maluco, né, de se imaginar. Ele basicamente tinha uma página no Facebook, um grupo no Facebook, que qualquer um podia entrar e ele tava lá. Basicamente era ali que ele fazia todo o crime dele, né. Filmes em si já eram um crime, feito por atrizes que não são atrizes, onde ele basicamente abusava dessas pessoas e filmava e vendia como um filme, né, a trilogia Vomit Gore, ai meu Deus, obra de arte. E aí, nesse grupo, muitas pessoas defendiam o Lucifer Valentine, falando que os filmes eram uma obra-prima, falando que os filmes mudaram a vida dela. Muita gente, você pode pesquisar vídeos de pessoas falando sobre os filmes do Lucifer Valentine, vai ter muita gente que assume que gosta da parada, que é fã. Suspenseful in the end. That it's actually one of my all-time favorite horror movies. I love these movies. These movies are awesome. Lucifer Valentine does a great job. Não sei como essas pessoas estão agora, depois de tudo que aconteceu, mas já era estranho nessa época. Como que você é extremamente fã desses filmes? Principalmente jovens, mulheres, falando: ai, o Lucifer Valentine fez eu ser diferente, ai, eu sou bizarrinha porque eu gosto dos vídeos dos filmes do Lucifer Valentine, eu sou uma garota diferente, você não entenderia. My weird has always been there, it's just never been able to come out. This was definitely caused by Lucifer Valentine, obviously. Lucifer Valentine made me weird. Hi, my name's Kelsey, but you can call me Cricket because I don't even use my name anymore. And I'm really obsessed with this guy who makes movies. I'm obsessed with his movies, okay? Wanna watch him with me? Lucifer Valentine, you'd made me unlovable. Eu sinceramente não consigo entender como que isso acontece. Muita gente defendia o cara falando que não, isso aí é bobeira. Inclusive, eu vi um comentário em um vídeo aleatório, eu não consegui printar esse comentário, mas era um cara falando sobre o Ruggero Deodato. Falando, cara, muita gente achava que o Deodato tinha matado pessoas por conta do filme. E isso era mentira. Provavelmente, isso é uma mentira também que estão inventando sobre o Lucifer Valentine. Spoiler. Não era mentira. Mas até então, tudo isso era algumas teorias. Tinha muitos relatos verdadeiros, mas é muito difícil entender se esses relatos eram reais. O caso foi dando uma sumida até que o Reckless Ben decidiu fazer o vídeo dele. E aí que a repercussão tomou proporções inimagináveis. No vídeo dele, ele expôs toda a parada. Tanto as pessoas que participavam dos filmes, tanto pessoas que foram vítimas de aliciamento pelo Lucifer Valentine, naquele grupo do Facebook. Tanto relatos de pessoas que trabalharam com o Lucifer Valentine, produtor, pessoas que distribuíram os filmes, pessoas que supostamente conheciam o cara. Basicamente no vídeo dele eles põem tudo por detalhes. E mostra que realmente tudo isso era verdade. Basicamente tudo isso que acontecia era verdade. Ele realmente não fazia filmes, ele gravava essas coisas bizarras, né? Pessoas que realmente já estavam numa situação vulnerável. Fazia essas pessoas assinarem um contrato enquanto elas estavam, sei lá, sob efeito de drogas ou realmente muito bêbada. Faz a pessoa assinar um contrato onde basicamente ele poderia fazer o que quisesse com essa pessoa durante 24 horas. Talvez ele fazia pra, né, se livrar de qualquer problema legal. Se alguém realmente acusar, ele ia falar, não, aqui, mas ela assinou um contrato, ela tava de acordo e tá tudo certo. Basicamente o Ben expõe tudo isso e expôs aí o nome dele, né? Eles descobriram o nome dele, eles descobriram onde ele mora e expuseram a face do homem. Que é basicamente esse tiozinho aí. Lucifer Valentine, que fez tudo isso, é esse tio aí esquisito. Porém, além das alegações, né, de aliciamento e abuso de menores, manipulação dos atores vulneráveis, ainda tem algumas declarações que o próprio Valentine fazia em extras do seu DVD. Os DVDs maravilhosos. Já vou dizendo que isso aqui é debatido entre a galera do Reddit, entre toda a galera que fez a investigação, se isso era realmente verdade ou não. Mas foi um depoimento que ele mesmo fez e colocou no extra dos DVDs dele. Ele afirma ter mantido um relacionamento incestuoso e abusivo
com a sua própria irmã mais nova. Para piorar, essa irmã mais nova dele tinha algumas deficiências. Ela era cega e também possuía autismo. Na narrativa que ele expõe, né, no DVD dele, esse suposto relacionamento, ele era realmente abusivo, ele era muito ciumento, e isso teria levado a irmã dele a basicamente ter, né, aí tirado a própria vida. Porém, como eu disse, isso não é dado como realmente uma coisa que é verdade. Ele relatou isso, mas muitas pessoas acreditam que isso é mentira e que ele só falou isso pra, né, pagar de satanista e que, ai meu Deus, eu sou muito do mal, olha como eu sou do mal, não me importo com nada. Outra repercussão, né, por conta de tudo isso que explodiu, algumas pessoas começaram também, tá, se os filmes lá do Vomit Gore, que são os mais populares, são tudo realmente verdade, né, não é uma parada realmente ficcional, aquele filme Black Metal Veins, que é o único filme que eu assisti, ele não envolve as mesmas coisas que o Vomit Gore. Ele envolve um grupo de pessoas que passam por vários vícios em drogas que levanta o debate, né? Se tudo aquilo do Vomit Gore era real, esse filme, será que ele também não é real? De certa forma, ele foi ali, conhecia essas pessoas e ficou gravando essas pessoas passando por essa degradação, sem prestar, né, a devida ajuda, porque nesse filme tem cenas de overdose, de quase morte de alguns dos integrantes ali do filme, e né, vai saber se não é de uma maneira meio voyeurística, tava ali gravando a parada só realmente para ter mais um filminho na conta. Isso aí também não é comprovado, né? As outras coisas são comprovadas, mas isso são coisas que foram levantadas pela comunidade. Toda essa exposição, né, fez com que todas as produtoras que trabalhavam com o cara, que, né, disponibilizavam ali os seus filmes, tiraram esses filmes do catálogo, né? O cara começou realmente a ser considerado o que ele realmente é, um criminoso. Impressionam como esses filmes chegaram aí para alguns serviços de streaming grandes lá da gringa. O Ben entrevistou até um produtor que ajudou, né, nos primeiros filmes ali do Lucifer Valentine. Ele chegou a distribuir esses filmes, nem ele conhecia realmente o nome nem a cara do Lucifer Valentine, e até ele tinha uma rusga com o cara. No relato do vídeo, basicamente, o cara fala que o Lucifer Valentine falou que ia matar a família dele. Um cara bem legal, né? Agora com o nome, com o rosto, com tudo exposto no vídeo do Ben, Shawn, né, mais conhecido aí como Lucifer Valentine, teve a quebra aí do anonimato, então ele começou a ser investigado pela NCMEC, que é National Center for Missing and Exploited Children, porque ele basicamente usava o pseudônimo de Lucifer Valentine tanto para fazer seus filmes, tanto para fazer todo o crime que ele fazia lá no Facebook. E aí, né, o indivíduo chamado Shawn Fedorchuk começou a ser investigado e a gente espera que ele seja preso o mais rápido possível, porque um cara desse, pelo amor de Deus. Então, meio que é isso, né? Talvez o clima tenha ficado pouco nebuloso, mas a gente termina tanto o vídeo do Reckless Ben, tanto esse aqui, com a esperança de que realmente esse cara pague, né, por tudo que ele fez, né, agora tá tudo exposto. Realmente essa galera que defendia o cara realmente não tem mais o que dizer, realmente era tudo verdade, ele realmente fazia isso com as pessoas. Além de aliciar menores, ele basicamente selecionava a dedo realmente as pessoas que ele ia trazer pra manipular e tudo mais. O cara é realmente muito manipulador, até no vídeo do próprio Ben, ele contrata algumas pessoas pra se fazerem de pessoas vulneráveis, entrarem no grupo para falar com o Lucifer Valentine para coletar informações. Só que uma das garotas que ele contratou, que era tipo uma agente especial, acabou caindo no papo do Shawn, do Lucifer Valentine. E ela tava ali para coletar informações pro Ben. E ela começou a ligar pro Ben e falou: mano, o cara é muito legal, ele não tem nada demais, você me enganou, eu quero $1.000 por conta de todo o constrangimento que você tá fazendo ao passar. Então, tipo assim, o cara é realmente muito manipulador. Até pessoas que, né, não são vulneráveis, pode realmente até enganar essas pessoas. Fico feliz que esse cara tenha se disposto, fico feliz que tudo isso agora tenha vindo à tona. Merda pras vítimas, é uma merda que esse cara seja cultuado por aí, porque basicamente o que ele faz são crimes documentados. Vai vir algumas pessoas ainda dizer que isso é arte, a gente que é fraco, a gente que é mole, a gente que não gosta de assistir esses filmes. Mas no caso do Mariandora você tem até esse argumento, mas no caso do Lucifer Valentine não é assim. Imagina uma pessoa, uma vítima de tudo isso, tendo que ver um filho da puta desse defendendo os filmes desse cara, dizendo que é arte. Sendo que ali é basicamente o crime que foi cometido com essa pessoa da maneira mais intrusiva, desrespeitosa, podre possível. Então, não. Os filmes do Lucifer Valentine não são filmes. São crimes. É isso.
Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Prometo que os próximos vídeos vão ser mais leves, não vou mais pegar uns temas tão pesados assim. Mas eu tava vendo, né, o vídeo do Reckless Ben. O Lucifer Valentine sempre foi uma figura que me intrigava do como as pessoas realmente eram fãs, tanto da obra, que já é uma coisa bizarra, tanto da pessoa, que já apresentava tanta coisa bizarra. Então sempre fiquei com essa dúvida na cabeça. Vou deixar os vídeos do Reckless Ben e do Trilogy Media aqui embaixo, caso você entenda inglês. É muito bom você dar uma conferida lá para até você ter um panorama mais completo. Eu resumi muitas das coisas. E é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até a próxima.